Olá, boa noite, Roberto. Seja bem-vindo, boa noite. Lígia Medeiros, já a nossa palestrante, já está aí se posicionando, só aguardando para que possamos, das pessoas queridas que estarão conosco essa noite, Ana Lúcia, boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos. É um prazer contar com a Prazer participação nosso sempre. querida, muito bom tê-la conosco. Vamos só aguardar mais um momento para saudar outras pessoas que estão entrando para participar. Edneide, seja bem-vinda. Muito boa noite a todos que estão conosco neste canal de amor, sob coordenação do NEAN, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Para quem não me conhece, sou Hélida Martins e hoje estaremos em mais uma live. Adiantando que esta será a última live pelo Instagram. Então, temos esse prestígio de Lígia conosco, Lígia Ai, Medeiros, que é trabalhadora também da casa, que está doando com muito amor essa palestra, essa reflexão que vai passar para nós, com o tema Além dos Laços de Sangue. Lígia, agradecemos por demais a sua colaboração e participação. Eu agradecendo a todos mais uma vez por estarem conosco, então que nesta sintonia, neste caminho de amor, de paz, de vibrações, de muita energia. Olá, doutor Ineu. Olá a todos vocês. Muito obrigada. Vamos aqui nos organizando. Lígia, você está me vendo bem? Selma Barros, boa noite. vendo Estamos bem. Agora divulgados eu pelo acabei. Brasil. Se ficasse assim mais para baixo um pouquinho. Está Vamos cortando um pouco, aqui. acabei. Melhorou? Agora está ótimo. Você está me Pronto. vendo bem? Está me ouvindo bem? Tudo ótimo. Que Senhora bom. Silvia, boa noite. Então, vamos agora entrar nesta sintonia, rogando ao Mestre Jesus as bênçãos, a espiritualidade que nos assiste, que nos derrame paz, amor, sintonia da melhor maneira que possamos agora juntos sentir essas vibrações gostosas e rogar que nossos corações, a nossa mente estejam receptivos para mais reflexões, aprendizados sobre o Evangelho de Jesus, em prol da doutrina espírita, doutrina que nos ilumina, que nos fortalece cada vez mais. Obrigada, Jesus amado, por tudo. E que possamos, neste momento, sob a permissão do nosso mentor espiritual, Dr. Aristides Monteiro, dar por iniciado a palestra desta noite. Que assim seja. Lígia, querida, com você. Boa noite, querida Hélida, né? Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo. Que Jesus seja uma presença constante na nossa vida, né? Que isso é que nos ajuda a caminharmos bem, né? Hoje nós nos propusemos a falar, a fazer uma relação entre os laços de sangue, né, e os laços consanguíneos, para que a gente possa ter um raciocínio assim mais claro, mais apurado das responsabilidades, né, e dos problemas recorrentes num relacionamento conjugal e dos filhos advindos dessa união. Né? E também, perante a parentela espiritual, nós sabermos nos comportar, né, diante deles, dessa parentela espiritual, e fazermos esse elo de amor desde aqui, não é? Porque às vezes está na nossa família consanguínea um parente espiritual nosso. Né? Os estudos nos mostram isso e os amigos do plano maior, né, eles nos instruem que muitas vezes em nosso lar está. Isso não é comum de acontecer, não é? Não é uma coisa muito comum de acontecer. E devido a sermos espíritos imortais, não é? Nós temos que ter sabemos que temos um papel muito importante diante dessa parentela espiritual.
Bom, todos os dicionários da nossa língua portuguesa nos definem família como sendo um grupo de pessoas, não é, com parentesco consanguíneo, e entre essas pessoas, e nesse contexto, estão também os filhos adotivos, que são os filhos do coração, não é? Que vivem na mesma casa. Às vezes até um amigo que a gente abraça, não é? Um irmão que a gente abraça, que está nas ruas, e a gente abraça, coloca em casa e faz parte da nossa família corporal. Então, nós sabemos das dificuldades que temos do dia a dia com esses irmãos, não é? Mas como definir essa família espiritual? O que seria a nossa família espiritual? Será que ela coincide com a nossa família corporal ou nunca tem nada a ver? Não é? Isso vamos ver ao caminhar da nossa fala, não é? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espírito, nos instruem que os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Porque o corpo provém do corpo. O corpo gera o corpo. Mas o espírito, ele já existia antes da gestação. Né? Daí nós sabemos, e eles nos ensinam, que a verdadeira família espiritual, ela não é a parentela consanguínea. Não é? Mas sim aqueles espíritos que têm uma simpatia entre eles, que comungam do mesmo pensamento, que tem muita coisa em comum. Então, essa é a verdadeira família espiritual que nós temos. Não é? Daí a nossa simpatia muito grande por muitas pessoas, e, por outro lado, a antipatia que a gente sente, né, por pessoas que nunca nos fizeram mal. Então, alguns espíritos que compõem a nossa família espiritual, eles podem estar encarnados próximo a nós, não é? Como amigos devotados, amigos que nos querem muito bem, que nos amam muito, como parentes, não é? E pode ocorrer também de nossa família, né, membros da nossa família espiritual, estarem distantes de nós, até mesmo em outros países. E que possivelmente nessa atual encarnação a gente nem venha se conhecer, não é, por conta da distância e da dificuldade. Entre os espíritos afins existe uma comunicação. Essa comunicação ela se dá por meio de uma coisa chamada de rede mental. Não é? Estando os espíritos encarnados ou não, a gente tem essa possibilidade de se comunicar. É por isso que a espiritualidade superior e amiga é tão bondosa, tão amorosa com a gente, não é? Que quando a gente tem um amiguinho lá no plano espiritual, a gente pode se comunicar com ele. Mesmo se a gente estiver encarnado e ele desencarnado, a gente se comunica, e mesmo que nós estejamos desencarnados, e ele encarnado, mas não na mesma colônia espiritual, no mesmo lugar que estivermos, mas eles se comunicam, não é? Isso aí só existe, essa particularidade só existe entre os espíritos afins, aqueles espíritos que realmente fazem parte do nosso seio da família espiritual, não é? Em Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50, Jesus deixa muito claro o pensamento dele com relação à nossa família espiritual. Quando em meio a uma pregação, dizem a ele, mestre, vossos irmãos e vossa mãe estão lá fora e vos chamam. E Jesus questionou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não é? Ele olhando para aquela pequena multidão que estava, ele olhou ao redor, disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele seguiu. Ele disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não é? Então ele deixou isso muito claro conosco. Ele quis, muita gente até, pessoas que não conhecem Deus intimamente, não é? Que não conhecem a Jesus intimamente, que não conhecem essas minúcias da espiritualidade superior e amiga, não é? Podem até maldar esse questionamento de Jesus. Não é? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque ele, de uma forma aparentemente desrespeitosa,
Mas Jesus não quis, de maneira nenhuma, ser indiferente à família corporal dele. Ele quis simplesmente nos despertar, não é? Que a verdadeira família é a família espiritual. Que todos nós que fazemos a vontade de Deus somos irmãos, somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Então, temos esse parentesco, mas olha a honra nossa, né, de abrirmos a boca e dizermos assim, somos irmãos de Jesus, somos os irmãos menores, né? Assim como os animais são nossos irmãos menores, né? Nós somos os irmãos menores de Jesus. Então, uma honra para a gente sabe que não tem coisa melhor na existência terrena do que a fé em Deus que nós temos, né? E a consciência de saber que temos um irmão espiritual da envergadura de Jesus que nos auxilia e que faz parte da constelação da nossa família, não é? Porque se nós fazemos a vontade do Pai, se nós não negligenciamos, se nós não ferimos as leis divinas, nós fazemos a vontade do Pai, não é? Portanto, somos irmãos de Jesus. Temos esse Pai amantíssimo, né? Esse Pai amoroso que nos concede tantas vezes quantas forem necessárias a nossa vinda nesse planeta ou em outros, para que nós possamos nos reestruturar espiritualmente, pouco a pouco, né? Porque nós sabemos que a natureza não dá saltos, né? Nós temos um longo caminho a percorrer, mas é preciso que nós trabalhemos, né? Que sem trabalho nada existe. O trabalho vem à frente de tudo, não é? Tem gente que diz assim, mas eu não consigo mais fazer nada nessa encarnação, conheci a doutrina espírita já muito tarde, mas isso não é desculpa de maneira nenhuma, não é? Porque nós sabemos que a morte, na verdade, não existe, não é? Que nós voltamos à nossa pátria verdadeira, porque aqui vivemos de ilusão, não é? Pensamos que daqui nunca mais vamos sair, mas somos como produtos que têm data de validade. E vamos partir para o nosso plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, não é isso? E quando isso acontecer, se formos espíritos trabalhadores, né, se formos espíritos batalhadores, que auxiliamos aqueles irmãos, né, aqui na Terra, como a gente vê tantos casos que a gente vê, né, de espíritos abnegados, que ajudam tanto, que auxiliam tanto, não é? E eu tenho até uma historinha para contar a respeito disso. Nós fomos numa casa espírita, aqui mesmo em Olinda, e eu estava com um rapaz que ia fazer a palestra, Eugênio, que era muito meu amigo, e disse, Lígia, me faz companhia e tal, eu vou, eu sempre ia, né? E aí nós fomos. Quando ele estava já terminando a palestra, já quase terminando, uma senhora me chamou, fez sinal, né, que queria falar comigo. E eu me levantei e fui até lá. E ela disse que tinha uma mensagem para Eugênio. Eugênio era enfermeiro. Ele, há 3 anos antes dessa palestra, ele tinha sofrido um acidente de moto terrível. E ele sempre foi um espírita assim, muito convicto, abnegado, gostava de auxiliar, fazia por amor. A gente percebia que era por amor. E com sinceridade de coração. Então, esse meu amigo recebeu uma mensagem de um senhor que era diabético e tinha uma úlcera varicose. E ele, como enfermeiro, ele levava todo o material para fazer os curativos desse senhor, né? E esse senhor, de repente, desapareceu, porque quando nós íamos, né, doar os alimentos, eles estavam, às vezes, estavam no canto, no Recife, às vezes estavam num canto, às vezes estavam em outro, e a gente perdeu ele de vista, esse senhor. Eu, inclusive, conhecia muito ele. E aí Eugênio disse, mas que coisa impressionante, uma mensagem belíssima dele agradecendo, né? Ele já estava no plano espiritual, por certo, também era um espírito muito merecedor, né? Mandando uma mensagem de gratidão para Eugênio. Né? É por isso que eu digo que a gente não deve nunca perder a oportunidade de fazer o bem, né? De auxiliar, de fazer o bem. Porque a gente pode, muitas vezes a gente pode,
não é? Naquele momento, socorrer não é só caridade material, é caridade espiritual, da pessoa estar nervosa, a gente chegar e dizer, olha, fique calmo, e ter uma conversa, né, de pé de ouvido, alugar o ouvido para aquela pessoa desabafar. Às vezes chegam na instituição, né, quando a gente está trabalhando materialmente, chegam tantas pessoas com tantos problemas, não é? E a gente dá um Tem que ter um tempinho. ombro, né, Lígia? Tem que dar Pois o é, o ombro, ombro amigo para a gente. conversar, Isso são motivar a pessoa. conquistas. É importante, né? Exatamente. Isso são conquistas de irmãos, não é, que futuramente vão fazer parte da nossa parentela espiritual, que a conquista parte daqui, da terra, da nossa convivência, da nossa tolerância, do nosso amor, da nossa responsabilidade para com esses irmãos, que nós temos, todos nós temos responsabilidade, temos amor, temos que ter amor entre nós, não é? Que foram as palavras que Jesus nos disse e nós jamais nos esqueceremos. Amemos-nos uns aos outros e a gente ainda está capengando ainda nesse amor, mas que um dia a gente vai chegar lá com certeza, não é? Porque somos fadados à felicidade. E a felicidade é justamente esse homem integral que um dia seremos, não é? Então, quando Jesus falou isso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele, para muita gente, foi de uma forma desrespeitosa que ele falou, né? Mas é porque as pessoas não sabem que, na verdade, a missão de Jesus não está atrelada à família corporal, não é? Que é uma coisa tão rápida, às vezes ela dura somente aquela encarnação, e logo após já nem existe mais. Né? É lógico que Deus, né, dentro da sua sabedoria, poria no seio da nossa família consanguínea, seres difíceis, né, seres estranhos a nós, que a gente tem dificuldade de amar e que eles também têm dificuldade de nos amar. Que é para podermos, dentro do seio familiar, nos laços de família, a gente apertar mais esses laços, não é? Porque é muito difícil, quando a gente tem uma família, a gente não sentir, não é? Pelo menos piedade, que é o primeiro sentimento que nos leva ao amor, que é a piedade. Pelo menos a gente não sentir piedade. Às vezes a gente até comete certas coisas, mas se a gente vê um filho nosso, né? Às vezes até a gente diz, você é relaxado, né? Você é preguiçoso, mas se a gente ouve na rua alguém falar que nosso filho é preguiçoso, a gente abraça o filho e diz, não, meu filho não é preguiçoso, a gente é a primeira a defender. Né? Então são esses laços que se unem pelo parentesco corporal. Mas a nossa família é o primeiro agrupamento social que a gente conhece, mas não é o único, não é? Que a verdadeira família é justamente a família espiritual, né, com quem a gente tem afinidade. É por isso que no seio da família corporal existem tantas animosidades, tantas discórdias, tantas brigas, né? Tantos desconcertos, descaminhos, né, entre os familiares, porque às vezes nós estamos vindo no seio dessa família a primeira vez. Então, somos espíritos totalmente estranhos àquela família. Às vezes, um ser da família, um membro da família, ainda tem a ver, tem coisas a ver com aquele espírito, mas às vezes até o pai e a mãe não têm. E é difícil, é muito difícil a convivência. Né? O que mais dificulta a convivência entre a família corporal é justamente isso. As coisas em comum que não temos. Né? Espíritos muito diferentes de nós, né? Que têm pensamentos totalmente diferentes. Às vezes as pessoas dizem, fulana, você é tão comunicativa, né? Tão alegre, tão assim. E seus filhos são tão calados, tão diferentes de você, não é? Mas é porque não tem essa afinidade. Não somos espíritos afins, não é? Mas a obrigação nossa é ter compreensão, é aprender a amar, porque o amor também é uma conquista, não é, Hélida? Tudo na vida é conquista, e o amor não seria diferente, é uma conquista.
né? Às vezes pessoas que nós antipatizamos, com o tempo passamos a gostar, né? Tem gente que diz assim, você não gosta de mim, você não gosta de mim agora, mas vai gostar depois, porque vai aprender a me amar pela maneira de eu ser, de eu lhe tratar, não é? De eu lidar com você. Então você vai aprender. Você dizer assim, mas eu antipatizava tanto fulano, eu tinha um pé atrás com fulano. Mas depois que eu conheci melhor fulano, nossa, eu acho fulano uma pessoa tão boa, tão assim, solícito, amigo, não é? Tá sempre nas horas que a gente precisa, ele está presente e tal. Porque isso acontece muito, não é? É por isso que nós costumamos dizer que tudo na vida é uma conquista. É o perdão, é aprender a perdoar, é aprender a ser caridoso, não é? Com o tempo a gente aprende também a ser caridoso. Quando a gente conhece a doutrina espírita, isso se torna mais fácil, não é? Até mesmo a convivência na família corporal se torna mais fácil. Porque se nós pararmos para pensar, esses irmãos são tal qual nós, estão aqui, né, fazendo a sua caminhada evolutiva, né, trilhando a sua caminhada evolutiva, aprendendo assim como nós também aprendemos, né? Quer dizer que estamos no mesmo barco, não somos melhores do que eles, nem piores, não é? É por isso que devemos nos irmanar e aprendermos. É tão bom, é difícil, né? Por exemplo, aqui em casa só tem eu de espírita, minhas filhas super católicas, meu marido é à toa. Não é ateu, acredita em Deus, mas é à toa. É difícil caminhar assim, não é? Porque é muito diferente quando existe aquela comunhão de pensamentos, de vontade. Já pensou se todos nós fôssemos espíritas? Às vezes eu fico pensando, que felicidade seria, não é? Porque teríamos o mesmo pensamento, comungaríamos dos mesmos pensamentos, das mesmas coisas, teríamos certeza, né, da imortalidade da alma, teríamos certeza de que a morte não existe, não é? Que nós fechamos os olhos aqui e abrimos no plano espiritual para lá estudarmos mais e refazermos uma vida futura, no novo reencarne, não é? Que Jesus nos dá essa condição. Então, é muito mais fácil. Tem muita gente que comenta assim. Uma vez uma pessoa me perguntou, que não é espírita, Lígia, já que é assim, que a gente tem a família espiritual e é mais fácil a relação social, né, a relação de convivência entre a família espiritual, por que que nós já não encarnamos próximo à família espiritual? Né? Porque nós sempre não encarnamos junto a essa família espiritual. Porque ia ser muito mais fácil o relacionamento, né? A harmonia existe muito maior, e nós iríamos nos poupar de muitas dores. Mas não pode, gente. Isso não pode, de jeito nenhum. Porque nós temos que aprender a amar esses irmãos que ainda não amamos. Daí a adversidade. É na adversidade que a nossa caminhada evolutiva se torna mais acelerada. Não é nas coisas fáceis, não. É nas adversidades. Né? Às vezes, nós dizemos assim, ai meu Deus, quando estamos com um problema. Eu estou com um problema tão sério, e realmente, às vezes, é um problema muito sério, né? Mas estou sofrendo muito, né? Mas a gente tem a consciência espiritual de que esse sofrimento está acontecendo porque nós necessitamos dele. Não é? Como dissemos da outra vez, aquele remédiozinho amargo que a gente toma, que a gente precisa. De vez em quando, daquele puxãozinho de orelha. Né? Às vezes a gente abusa de gordura, de comidas gordurosas, e a gente tem um probleminha de fígado, mas a gente fez por onde? Não é? Então, nada é por acaso. E às vezes a gente tem esse sofrimento e se acha o maior mártir do mundo. Não é? A gente fica com aquele sofrimento dentro da gente e não se desliga daquele problema, porque eu tenho isso comigo.
quando eu me deito, que faço minha prece, eu me desligo totalmente e peço a Deus para que isso aconteça. E graças a Deus, eu estou sempre sendo correspondida. Porque é horrível a gente ir com um problema para a cama, porque vem insônia, vem impaciência, né, vem o mau humor. E eu digo assim, está nas mãos de Deus. Os problemas que eu puder resolver, vou resolver. E os que eu não puder, não tem mãos melhores do que eu colocar, do que nas mãos de Deus, né? Então eu coloco lá nas mãos de Deus e procuro não pensar nesses problemas. E tem gente que se desespera diante de tudo. Nós costumamos dizer que eu acho que o pior momento nosso é o momento do comprometimento com as leis divinas. Esse sim é o pior momento. E principalmente de nós espíritas, porque nós sabemos que é errado e fazemos. Então aquele foi o pior momento. O momento do sofrimento é o momento da redenção. É o momento da gente estar tomando o medicamento para se curar. Então a gente não deve se desesperar tanto diante das dores, não é? Porque as dores vêm para nos ensinar. As dores vêm para nos purificar, não é? Para desarraigar de nós aquela falta que nós cometemos, não é? E que sabíamos que futuramente íamos ter que resgatar aquilo ali. Porque é inexorável a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Ela nos alcança de todo jeito. Por mais que nós nos escondêssemos dela, colocássemos uma máscara no rosto, ela chega o momento que ela vem. Não é? É uma questão de justiça divina. E aí a justiça divina por amor de Deus por nós. E não pelo pecado, pelo erro que nós cometemos, que somos pecadores, mas não, porque agimos errado, não é? Agimos errado, então temos que resgatar esse erro para que a gente se melhore, não é? É a nossa missão aqui na Terra, é justamente essa, nos melhorarmos a cada dia que passa, não é? Então, nós sabemos já que o nosso núcleo familiar, ele não é o primeiro, né? Aliás, ele é o primeiro, mas não é o único, né? E que nós precisamos ter a disponibilidade de estarmos sempre junto desses irmãos que compõem o seio da nossa família corporal, a fim de que nós possamos ajudá-los também, já que temos essa consciência, somos espíritas, não é? Mesmo que na nossa família tenha alguém difícil, alguém que não concorde conosco, alguém que não comungue, não é, desse nosso pensamento, mas nós temos essa responsabilidade, não é? De apertar mais esses laços, de amar, de ter paciência, né? De fazer com que esses irmãos se sintam à vontade conosco, não é? Que tenham confiança em nós, porque, principalmente no tocante a filhos, não é? Porque tem muitos filhos por aí que procuram os estranhos para desabafar do que os próprios pais, porque não veem neles a mínima confiança. Quando acontece caso de pais, né, que são ausentes na vida do filho, acontece muito isso, né, do filho não confiar nos pais para fazer, muitas vezes, uma declaração tão importante, não é? Confessar uma coisa que ele está fazendo de errado, mas que ele quer a ajuda dos pais para poder se livrar, né? Os próprios viciados mesmo, a maioria dos viciados, eu já pude ter eu tive não é bem amizade, mas foi coisa de família mesmo, não é? Envolvida com drogas, e eu via o sofrimento, né? E via a necessidade que ele sentia de poder conversar com alguém, né? E não ter com quem, porque o pai era uma pessoa que não tinha muito estudo, muito ignorante, uma pessoa que, sabe, não tinha condições de dar aquele ombro amigo, né, espiritualmente. E a mãe também. Então, foi como uma bola de neve, ele se envolvia cada vez mais nas drogas, né, e terminou desencarnando por conta dessas drogas, né?
porque é um caminho que a gente sabe, caminho sem volta, e que envolve, né, muita coisa ruim acontece com as pessoas que têm esses vícios, não é? Então, entre nós, espíritos, há uma meta a alcançar, que é justamente a meta de ter aquisições, de possuir aquisições para o bem, não é? Para a gente poder se melhorar, para a gente poder ter condições de ajudar aqueles irmãos envolvidos na nossa família corporal, para que a gente possa um dia encontrar esse irmão no plano espiritual e ele nos abraçar, né? E dizer assim, olha, você fez muito por mim, olha que coisa linda, não é? A gente saber que ajudou aquela pessoa quando aquela pessoa mais precisou, não é? Quando estava no final do poço, lá né? Que não tinha ninguém mais a quem recorrer, aquela pessoa veio e ajudou, não é? E cooperou, e ouviu, e deu conselhos, né? E ofereceu o ombro amigo, e às vezes até materialmente falando, a gente ajuda também, não é? Então, na verdade, a diferença que existe entre a família consanguínea e a família espiritual é que a consanguínea ela é frágil como a matéria, né? Ela tem, às vezes, a duração só de uma encarnação. Quando termina, a gente nunca mais encontra aquele espírito, né? Se perde no caminho porque não temos nada a ver com ele, né? Principalmente quando há uma disparidade muito grande, né? Quando existe, geralmente no seio de uma família, o povo sempre diz isso. Eu cresci ouvindo isso. Toda família tem uma ovelha negra. Então, aquela ovelha negra é aquele irmão a quem a mãe ama mais, quem a mãe oferece mais o ombro amigo, quem a mãe protege mais, porque sabe. Você caiu, não foi? Caiu um pouquinho, mas ele tá mantendo, tá mantendo. Pronto. Então, às vezes os outros irmãos dizem assim, ela só dá atenção a ele, mas não é. É porque a mãe sabe que ele é o filho mais necessitado. Ela sabe que ele não está no caminho certo. Ela sabe que ele precisa de apoio, né? E os outros irmãos não entendem. Geralmente sempre tem no seio da família aquele irmãozinho que dá mais trabalho. Então a gente tem que, a diferença é justamente essa, né? Que os laços que nos unem à família corporal é frágil como a matéria, eles se rompem fácil, não é? E a família espiritual não, são laços sólidos, indestrutíveis para toda a vida, não é? E que a família consanguínea, a família espiritual, ela não se extingue, né? Ela se perpetua com o tempo, ela se perpetua com o tempo com a ligação que tem com esse espírito. Então vai haver sempre esse laço que une ela e os espíritos amigos, não é? Do plano espiritual. E, na verdade, a família consanguínea, ela se extingue fácil. Não dura mais do que uma encarnação, né? Daí a dificuldade que a gente tem. A gente tem muita dificuldade, porque o caso de vir um espírito amigo, um componente da nossa família espiritual para o nosso lar, não é fácil de acontecer. Porque estamos em aprendizado, né? A família consanguínea, ela reúne almas em recuperação, almas que estão em reajuste, almas que estão se melhorando, se aperfeiçoando. E a espiritual, não. Ela é uma constelação de espíritos amigos, né, que estão tanto aqui na terra como nos céus. Ou estão lá, ou estão aqui, mas sempre nos auxiliando. São eles que nos auxiliam, não é? Eles têm essa simpatia por nós,
são elos que nos unem e que não nos separam, diferentemente da família corporal, né, que é passageira e que e mesmo assim a gente tem tanto amor, né? Então o caminho futuro, né, a previsão desse caminho futuro é de muito amor, é de realmente a gente dar as mãos, né, a gente continuar nessa caminhada difícil que é do aprendizado do amor entre nós, né? E sendo assim, nós concluímos até que dois espíritos que não são filhos do mesmo pai, né? Mas que espíritos são mais irmãos do que muitos consanguíneos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que não se atraem, né? É aquele elo da família corporal, não se atraem, é ali no momento, mas eles não evoluem com esse amor, não é? Eles não se atraem, às vezes não se dão bem, então é normal que aconteça, às vezes, que dois irmãos que não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe sejam tão irmãos em espírito do que dois irmãos consanguíneos, né, que tem, às vezes, vem com aquela antipatia e muitas vezes até em razão de tantas coisas ruins que um fez ao outro, né, e tem aquela animosidade entre eles. Então é muito mais fácil que a gente aprenda a amar a partir da família corporal, que a gente aprenda a ter condições de amar aquele irmão como a gente ama a Jesus, não é? Que não seja diferente o nosso amor, porque Jesus disse que o segundo mandamento era semelhante ao primeiro. Amar a Deus, o primeiro sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente ainda está nessa caminhada difícil, não é? Mas que com certeza nós chegaremos lá. Não é? O conhecimento da reencarnação ele é muito importante para nós, porque ele dá essa facilidade da gente entender essas questões das animosidades, né? Da simpatia que a gente tem mais. Não é que a gente prefira aquele filho, mas que a gente tem mais em comum com aquele filho. A gente tem mais afinidade com aquele filho. Então, é difícil para uma mãe entender isso quando ela não tem o conhecimento da doutrina espírita. Não é? Ela, muitas vezes, se questiona por que meu filho fulano, eu tenho tanto amor a ele, e o outro eu tenho, mas é diferente, eu tenho mais preocupação com ele, não é? Eu cuido mais dele. São afinidades espirituais que a gente tem, não é? E que com o conhecimento da doutrina espírita, a gente faz essas reflexões, né, e essas observações, e é muito mais fácil de entender. Né? E a gente refletindo sobre as nossas provas e expiações, nós vamos nos compenetrando na bondade de Deus. Né? E como nada acontece por acaso, pouco a pouco nós vamos percebendo a possibilidade desse desafeto virar um afeto, desse desamor virar um amor, dessa incompreensão virar uma compreensão, a ingratidão virar gratidão, né? O desamor vira amor. E aí se torna muito mais fácil a convivência. É por isso que a gente tem que se autoconhecer. É muito importante o autoconhecimento, porque quando a gente reflete de como a gente se comporta diante daquele espírito que nós trouxemos ao mundo na condição de filhos, né? Como é que a gente se comporta diante dele? E muitas vezes nós não nos comportamos de acordo, deixamos a desejar, em termos de responsabilidade, em termos de atenção, em termos de tudo. Então, quando a gente reflete, né, até nas dores que a gente tem atualmente, e que quando a gente olha para trás e vê que o motivo dessas dores foram coisas que a gente fez que hoje nós não faríamos mais. Né? Então, que são responsáveis por essa dificuldade que a gente tem com esses filhos. Né?
Então a gente passa a ter aquela responsabilidade de resgatar isso aí, muito embora os filhos já nem aceitem, mas a gente faz a parte da gente, não é? Às vezes eles não aceitam, mas a gente faz a parte da gente. A gente ama, a gente auxilia, não é? A gente ouve, a gente procura ajudar. Tem filhos que não aceitam. Eu tinha uma amiga minha que ela dizia que a filha dela não se dava bem com ela de jeito nenhum. E ela não queria nem saber se a mãe fosse ajudar ela, tinha que ser por intermédio de outra pessoa. Tinha que fazer uma ponte, porque ela não aceitava nada da mãe. Você vê o grau de antipatia que existia entre esses dois espíritos, né? Então, é preciso que a gente faça sempre essa reflexão. Como é que a gente, que tipo de pai estamos sendo, que tipo de mãe nós estamos sendo, né? É ser mãe, ser amiga, mas ter pulso, ter responsabilidade com os filhos. Quando vê errado, dizer, não, isso é errado, né? E não a gente passar a mão por cima e futuramente aquele filho achar que pode fazer tudo e faz. Porque quando chega um ponto que a gente não tem mais o alcance de educar, porque a fase já passou, né? Aí vem a fase de repreender que não adianta. Não adianta, a violência não adianta. Né? O caminho, não existe caminho para o amor. O amor é o caminho. Então, o caminho é o amor. Que a gente possa ter, que a gente dedique. Não é verdade? Pois é. Então, diante de todas essas dificuldades que temos com a família corporal, né? Rendamos-nos ante o Pai. Sejamos gratos por esses irmãos difíceis que Ele coloca nos nossos caminhos, né? Para que nós possamos aparar essas arestas, para que nós possamos nos reestruturar espiritualmente. Porque sem a tolerância, não é? Sejamos pelo menos tolerantes, agradeçamos todo dia a Deus a tolerância que possamos ter com esses irmãos. Porque sem a tolerância a gente não vai se reestruturar espiritualmente. A gente não chega a essa reestruturação espiritualmente. E a gente está aqui justamente para isso. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso demais, que nos concede aqueles irmãos, não é? Como filhos que a gente coloca no seio, que nos fez tanto mal na outra encarnação, mas veio o véu do esquecimento, que é uma bênção na vida da gente, e a gente não se lembra, não é? E coloca e cria esse laço, esse elo de amor, de carinho, que a gente sempre tem pela família corporal, não é? Então, rendamos ao Pai, agradeçamos a Ele todos os dias essa possibilidade de termos reencarnado no seio dessa família, né? Que vai nos ajudar muito, vai nos ajudar a termos paciência, a sermos tolerantes, a aprendermos a lidar com as dificuldades de cada um, né? Aceitar que aquele irmão tem a individualidade dele, não é porque a gente muitas vezes quer que pense igual a gente. Isso não existe. A gente muitas vezes quer que a pessoa pense igual a gente. E somos individualidades espirituais. Todos filhos de Deus, mas individualidades espirituais. Cada um tem uma maneira de ser. Né? E se não for pelo amor, esse caminho de aprendizado de amor, a gente não vai conseguir nada não. Não é? É mais um espírito que nos antipatiza e que vai romper esse laço, não é? Pelo menos de carinho que a gente tem na família corporal, vai romper e quando terminar essa encarnação entre a gente, já não vai existir mais nada, a gente se perde de vista. Não é? Então, eu vou contar uma outra historinha que muita gente é contra a adoção, não é? E a gente sabe que os filhos adotivos são filhos do coração, não é? Os que vêm, muita gente diz que a gente não escolhe, mas a gente escolhe. A gente determina que aquele irmão venha conosco na situação de filho, para que a gente se reestruture espiritualmente, que a gente se entenda, para que a gente se ame, não é? Mas muita gente diz isso, que a gente, filho nosso mesmo, não é? Filho consanguíneo a gente não escolhe, mas o filho do coração a gente escolhe. A gente escolhe todos os dois, na verdade.
né? Tanto do coração. A gente tem essa possibilidade de escolher, Lígia, a gente tem, né? Porque nem É todos verdade, têm a possibilidade de é verdade, escolher. Quando a gente já é tem verdade. uma evolução, uma preparação, a possibilidade Ah, com certeza. junto com a espiritualidade, com os nossos É. mentores, organizar, planejar, mas há outras necessidades que às vezes precisam vir naquela condição por necessidade mesmo de reajuste, de reparos. Então, quando a gente tem essa possibilidade, é muito bom. Mas, Quando às a gente vezes, aceita, não é? Porque às vezes são colocadas essas possibilidades e a gente rejeita, não é? Daí os casos dos abortos espontâneos, não é? Tem muito caso de aborto espontâneo que o espírito se arrepende. Ele aceitou a condição de vir, não é? Como filho daquela criatura, daquele irmão que eles têm muita coisa a reajustar, né? E ele se arrepende e acontece o aborto espontâneo, né? E ele não chega a vir no seio da nossa família. Mas mas muitas vezes, uma oportunidade para poder, se há alguma necessidade de reparação, em algum momento eles vão reparar. com Ou mesmo na certeza. condição não de mãe, não de filho, mas em outra situação, que a gente muda muitas posições Exato, da família. exatamente, é. Mas Como aí você veja falou, bem, essa tia, ela casou-se e demorou muito a ter filhos, né? Uns 4, 5 anos ela demorou a ter filhos. E o que aconteceu? Ela tinha um senhor, na época que passava, vendia verduras, né? Antigamente, na minha infância, eu alcancei isso. Pessoas que passavam nas portas vendendo verduras com aqueles cestos, né? Vendendo verduras, frutas, essas coisas. E ele era acostumado, minha tia era freguesa dele, comprava frutas e verduras a ele. E eles eram tinham tanta intimidade, né, os dois, que minha tia já o conhecia ao ponto de notar que ele naquele dia estava muito triste. E ele disse, estou muito angustiado, patroa, eu estou muito angustiada. Aí ela disse, mas o que é que está acontecendo? Ela disse, minha esposa engravidou e eu não tenho condições financeiras de ter mais esse filho. Naquela época era muito difícil, né? O contraceptivo, a gente se precaver para uma gravidez não era fácil como é hoje. Naquela época era mais muito 3 difícil. minutos, tá, Lígia? Mais 3 minutos para você concluir. Foi tão Eita, rápido que já. mesmo, foi tão rápido, né? Então ela adotou esse menino, que nasceu desse verdureiro, né? E depois teve 4 filhas, uma atrás da outra. E essa tia minha, ela teve câncer, né? E ela em estado terminal. Quem cuidou da minha tia foi esse filho adotivo. Ele veio dos Estados Unidos, ele é médico lá. Ele veio dos Estados Unidos e foi quem cuidou de minha tia. Não é? E realmente, meu Deus do céu, me perdi no tempo. Bom, para finalizar, nós queremos deixar aqui a título de reflexão que não importa a nossa família corporal. Né? Nós não devemos nos ater tanto na família corporal. Na situação de um filho problemático, de uma mãe difícil, de um marido que não tem consciência, de um pai ausente, né, dos irmãos ingratos. Não importa, não importa esse parentesco corporal que a gente tem, né? Porque a gente não deve esquecer nunca que esses espíritos que esses corpos habitam, eles estão no mesmo processo evolutivo que nós. Então, estão realizando o seu processo evolutivo. E nós não podemos nunca, né, dar tanto assim, querer. Ah, eu queria tanto o teu filho que eu idealizei, mas não veio o filho que eu necessitei ter para poder trabalhar em mim as minhas necessidades, as minhas carências. Né? E lembrando das palavras de Jesus, quando disse, né, amemos uns aos outros, vamos perceber pouco a pouco a redução das barreiras entre os povos. Já notou? E a gente se interligando cada vez mais, a internet, não é? É tanta coisa, confirmando que todos nós somos filhos do Pai, de um mesmo Pai. Ele na condição da perfeição. E nós na inconsciência ainda de sermos perfectíveis. Né?
Então, cuidemos desses irmãos, né? Amemos, auxiliemos o máximo possível esses irmãos que vieram no seio da nossa família, porque provavelmente a família que tenhamos corporal, quando fizermos esse elo de amor, é a família que teremos um dia espiritual. Muita paz para todos. Muita paz. Obrigada, Lígia. Muito obrigada pela essa oportunidade, pelas reflexões. Em nome de Leandro, nós te agradecemos. E vamos que vamos, cada vez mais, né, em prol da doutrina, passar as mensagens que tantos precisam de muito amor, de muito apoio, para vencermos as provas da vida, os desígnios, né, respeitar, amar aos familiares, a tudo e a todos. Esse é o propósito, Verdade. né, Deus, para que sejamos sempre, né, amor um para com o outro. Muito, muito obrigada, Lígia. Te Eu agradecemos que agradeço. mesmo. Passou tão rapidinho. Eu vou Mas passar umas é mensagens. verdade. Em seguida, eu passo a palavra para você fazer a prece final. Lembrando, mais uma vez, que essa palestra, essa live pelo Instagram, nós vamos encerrar por aqui com as atividades de palestra, o ciclo de palestra pelo Instagram se encerra hoje, porém, amanhã estaremos estreando no canal do YouTube com uma palestra importante, o tema é atual, importante, que é sobre obsessão. Teremos o nosso querido doutor Irineu, nosso diretor mediúnico, que fará essa palestra. Eu estarei participando e Edneide será a dirigente. Contamos com a presença de vocês, contamos com toda essa harmonia, que a gente mantenha, né, sempre pelo canal do YouTube, clique no sininho, sempre esse horário, 20 horas, terças, quartas e quintas. E as doações do NEAM são, as portas ficam abertas de quarta e sexta, de 14 às 16h30, onde agradecemos a todos que colaboram e que podem vir a colaborar com as doações, que são muito úteis, necessárias para complementarmos as cestas das pessoas que são cadastradas, famílias, para também ajudar na manutenção do NEAM. Temos a campanha do quilo aos domingos de forma presencial, a partir de 7h30, para aqueles que não fazem parte do grupo de risco e que possam ajudar, que não deixa de ser também um tratamento de desobsessão. Tratamento à distância, falamos também que esse tratamento é feito pelo WhatsApp, a solicitação de 8 às 22 horas, tem todo o procedimento de como acessar, solicitar e depois sair do grupo para que o grupo não fique sobrecarregado e dê espaço para que outras pessoas possam também fazer as suas solicitações. Eu vou passar a palavra para a Lígia para darmos o encerramento com a prece. Lígia, tá ok? Fique à vontade. Mestre amado Jesus, guia e modelo das nossas vidas, mais uma vez agradecidos estamos pela oportunidade de trabalho, que possamos sair, Mestre amado, dessa live, desse encontro, né, virtual, mas conscientes do nosso papel perante a nossa família corporal, que com certeza, se nós aprendermos a amar aqui, quando chegarmos no plano espiritual, já seremos amigos, amigos fraternos, amigos de coração. Que Jesus possa nos intuir sempre no caminho do bem, no caminho do auxílio ao próximo, e que tenhamos nós uma noite de muita tranquilidade, para que possamos continuar amanhã o nosso dia a dia, né, na nossa vida, tão abençoada por Jesus, e que sempre nos faz tão feliz, né, através das suas benesses. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de todos que fazem o NEAM, e com a permissão do nosso mentor espiritual, Dr. Aristides Monteiro, vamos dar por encerradas as atividades dessa noite.
Lembrando mais uma vez, amanhã, pelo canal do YouTube, às 20 horas, a live especial com o doutor Irineu. Obsessão. Fiquem na paz. Um beijo enorme no coração. E Lígia, muito obrigada. Boa noite. Gratidão. Até a próxima. Gratidão. Até mais. Que assim seja. Até mais.